Bom dia. Segunda-feira, pleno carnaval, e eu aqui fazendo live para falar de política com vocês. Até porque lazer e carnaval, ela envolve comércio, as cidades faturam com hotelaria, com serviços, restaurantes, venda de roupas, de fantasias, portanto, isso também é política. Mas eu não quero falar das belas fotos e das belas mulheres do desfile de São Paulo, do Rio ou de Pernambuco. Eu quero falar da imagem do norte de São Paulo, lá do litoral paulista, de criança sendo retirada do mar de lama, de braço em braço, de mão em mão, sendo socorrido na grande enchente que houve na Bertioga, Cruzeiro do Sul, enfim, no litoral norte de São Paulo. Por que essas tragédias se repetem e vem ano e não se faz nada? Porque nós mexemos com o clima, pelo aquecimento global. Essas coisas acabam nos levando a achar que aquecimento global é uma coisa tão distante. A gente sente o calor, vê a chuva, vê a mudança do clima, mas o que é que de fato aconteceu isso? Eu sempre digo para você que quer ser candidato que você precisa estudar, que você precisa pesquisar para você saber quando você vai falar, para você defender ou ser contra um determinado assunto. Por que é que a ocupação nas grandes cidades, e principalmente esses deslizamentos de terra que tem agora no litoral paulista, mas todo ano em todas as cidades, sejam em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre acontece? Porque se a gente pegar do século passado, como a nossa economia ela se comportou, como é que ela foi incentivada, se a gente pegar nos anos 60 do século passado, nós vamos ver que em torno de 50%, 60% da nossa população era rural. As pessoas moravam nas fazendas, não moravam nos grandes centros. A economia nossa foi mudando, a industrialização foi aumentando e foi se necessitando de mão de obra e foi se trazendo gente do campo, mas sem pensar numa ocupação ordenada na habitação, nas escolas, na infraestrutura. Como é que isso seria feito? Isso foi feito de forma desenfreada. O capitalismo sempre pensou em como faturar mais, nunca pensou nas condições que daria a sua mão de obra. Isso foi crescendo de forma desordenada as periferias das cidades, ocupando os lugares que não eram ocupados, os mananciais, os mangues na região litorânea. E assim as cidades foram crescendo de forma desordenada, foram formando-se as grandes comunidades nos morros cariocas, na periferia de São Paulo, ou no entorno das grandes cidades no Brasil, que hoje isso já é uma realidade nacional. De norte a sul, de leste a oeste, as nossas grandes cidades são cercadas de favelas, de comunidades, de palafitas, sem nenhuma condição, sem nenhum ordenamento. Isso é culpa das pessoas que não têm onde morar, que não têm salário? Eu posso ser culpado de eu não ter salário e não ter condição de comprar, de pagar um bom aluguel? Ou quem é culpado disso é aqueles que faturam e que acumulam e que centralizam as riquezas desse país, que ocupam as áreas praianas, as áreas dos grandes rios, com suas mansões, com suas casas belíssimas, com suas piscinas, para ir passar apenas o final de semana. Mas uma casa dessa precisa de empregado, precisa de gente no seu entorno, precisa de cozinheira, precisa de quem limpa, de quem cuida, de guarda, e isso vai crescendo, vai oferecendo um emprego. E as pessoas precisam de emprego, precisam comer. O problema das enchentes e dos deslizamentos é que o homem ocupa de forma desordenada os entornos dos morros, as praias e as margens dos rios. Não são os rios que invadem as casas, são as casas que invadem as calhas dos rios. Se você pegar na sua cidade, onde todo ano tem enchente, se você que tem mais de 40, 50, 60 anos, vai se lembrar que hoje, aonde tem enchente,
Normalmente era uma área que o córrego se espraiava, que o rio, quando enchia, ia além da sua margem. O que aconteceu? Ele foi assoreado, encheu-se de terra, encheu-se de areia, ficou mais raso e ele enche muito mais facilmente, espalhando a sua água para muito mais distante. É culpa de quem? É do pobre, que mora à margem de rio, que é onde o lote não é organizado, não é legalizado e ele faz uma ocupação? Ou é daquele que desmatou, daquele que arrancou as árvores, que assoreou os rios e que ganhou rios de dinheiro com suas pastagens, com a degradação do meio ambiente? A culpa é de quem? Da enchente nas grandes cidades? É de você que produz o lixo e que enche as bocas de lobo? Ou é daqueles que impermeabilizaram as cidades longe, ao longo de quilômetros e quilômetros, e hoje a água só tem uma saída que é por cima do asfalto até o riacho mais próximo para desaguar e ir descendo? Se nós formos buscar na história, nós vamos ver que o capitalismo e aqueles que são ricos é que sempre exploraram e tiraram benfeitoria do meio ambiente. Os trabalhadores, na sua grande maioria, só pagam a conta. Portanto, está na hora de pensar no meio ambiente de uma forma geral, de uma forma mais humana, de uma forma mais sensível. Ao pensar em abrir um loteamento, tem que pensar para onde essa água vai desaguar, até onde ela vai chegar, qual que é o nível de impermeabilização necessária, porque senão nós estamos fadados sempre, todo ano, a ver imagens tristes num dia de festa, em dias de festas como é o dia de carnaval, e famílias, mais de 40 pessoas mortas no litoral norte de São Paulo, e as chuvas ainda nem começaram, ainda está por vir. Portanto, é você que quer fazer política, você que quer ter mandato de vereador, você que quer ser prefeito, tem que pensar nisso, tem que estudar, tem que chamar as universidades, tem que chamar as pessoas que entendem do clima, que estudam isso, para debater quais são as saídas do ponto de vista estrutural que você pode fazer pela sua cidade. Qual o currículo educacional que nossas crianças vão ter no futuro para mudar o meio ambiente, para suportar esse aquecimento global, essa biodiversidade nossa que está indo para o ralo. É um apelo que eu faço hoje, nessa segunda-feira de carnaval, a você que quer fazer política, você cidadão comum que sofre na pele todos os anos isso. Está na hora de você levantar sua voz e vir para a luta também. Um abraço e bom término de carnaval para todos e que Deus nos ajude.